Eu vou começar, então sejam bem-vindos, vamos começar. Eu quero fazer umas enquetes com vocês no começo. Deixa eu ver o chat aqui para ver se. Aí, boa noite, João Rodrigo Stingen, lá de Curitiba. Então, vamos ver lá a primeira pergunta, gente. A primeira pergunta, então vocês podem votar aí e depois nós vamos ver o resultado dessas enquetes com vocês mesmo aí, né? O Sérgio do CESP também entrou, né, do sindicato, né, da área de alumínio. Então, vamos lá, gente. A primeira enquete é essa daqui, ó. Na opinião de vocês, 2022 será melhor ou pior que 2021? Vocês podem responder aí, né, à vontade. Vamos lá, respondendo. Daí eu encerro e a gente mostra para vocês o resultado, né? Então, vamos ver quantas pessoas já responderam, né? 20, aqui tem 30 de 41 ainda, então vamos lá, dá tempo ainda. 80%, vamos lá. Vamos, votem lá, 82%, 81%, né? Pode refazer, vai ser melhor, pior ou igual. Vamos ver. 83% já participou. Vamos lá, gente. Tem 36 ainda de 43. Alguém mais vai votar? Né? Votem aí que ainda dá tempo. Né? Vamos lá, votem. Muito bem. Então, mas como deu aqui, eu vou encerrar a pesquisa aqui, já a enquete, né? Olá, 36 de 36. Então, vamos lá. Eu vou encerrar aqui e vou compartilhar o resultado com vocês. Então, vocês estão vendo o resultado aí na tela, né? Estão vendo? Sim ou não? Alguém grita sim. Sim, né? Sim. Então, lá, Sim. 2022, né, 3% acha que é pior, ou seja, 1 de 36, 89% acha que vai ser melhor, e 8%, 3 pessoas de vocês acham que vai ser igual 2021. Então, vamos lá para uma... Muito otimismo aí. Olha lá, tá vendo? 89% de vocês aí Muito otimismo aí na achando que vai ser... observação do pessoal. Deixa eu falar, gente, quem não tá... É melhor mutar o microfone para quando vocês falarem aí internamente na casa de vocês, as outras pessoas não ouvirem, né? Então, por favor, mutem aí os seus microfones. Vamos ver agora, né, outra enquete. Vamos lá. Vamos ver outra enquete. A enquete número 2 vamos lá, em relação à inflação. Vamos ver lá, em relação à inflação. Vocês acham que vai ser maior que 10%, que foi a inflação de 2021, ou menor que 10%, né, que foi, portanto, a inflação de 2021? Né? Vamos lá. Vamos lá. Então, aí falta ainda 71% só. Vamos lá, olha que interessante que está dando. Vamos lá, 86%. Vamos ver mais gente lá. Então, das 47, tem 47 pessoas online, dos 100, né, que se inscreveram, 44, 93% participando. Olha que interessante, gente. Eu vou encerrar aqui para vocês terem uma ideia. Olha, encerrei e vou mostrar os resultados. Olha só que interessante. Metade, metade, certinho. Olha aí, ó. Metade, metade. 22 de 44 acha que vai ser maior e metade acha que vai ser menor. Então, vejam só que, né, como... E é isso mesmo, né? Porque depois eu quero comentar como que o Daniel Kahneman fala, é impossível fazer
né, qualquer previsão sobre eventos que não tenham regularidade. Então, é um chute mesmo. Agora, vamos ver outra enquete. Então, inflação. Agora, vamos ver emprego, gente. Emprego, na opinião de vocês. Vamos lá. Emprego, na opinião de vocês. Em 2022, haverá maior criação de emprego, né, que 2021, ou menor criação de emprego, ou igual 2021? Vamos lá. Vamos ver o que é que vocês... Desculpe, de vez em quando eu tenho que matar uns bichos aqui, viu, gente? Porque quem mora em fazenda não tem jeito, vem essa bicharada em você aqui de noite. Então, tá lá, gente, 81% já participando. Vamos lá, 87%. Vamos lá, 87%. Ainda dá tempo, né? Então, aqui 89%, podem pensar bem para ir para responder, ainda faltam algumas pessoas, né? Tá aí, tá quase todo mundo. Então, eu vou encerrar aqui, porque já deu 93%, 95% dos participantes. Então, eu vou encerrar aqui a pesquisa, né? E vejam lá o resultado. Não é? 72% acha que vai ser maior a criação de emprego em 2022, né? 7% acha que vai ser menor e 22% acha que vai ser igual, né? Vai ser igual 2021. Então, agora, vamos lá. Tem mais uma pesquisa aqui, a renda. Vamos ver a renda. O que vocês acham da renda, gente? Em 2022, a renda média da população, né, será maior que 2021, menor que 2021 ou igual a 2021? Vamos ver, a renda média da população. Daí nós vamos comentando essas coisas aqui. Vamos lá. As respostas podem dar à vontade, porque elas são todas anônimas, né? Então, eu não sei quem votou, né? Ninguém sabe quem votou no quê, né? Então, aqui, ó. Então, a renda média da população, né? Deu aí já 90%. Vamos lá. Ainda mais alguém vai participar. Ainda faltam pessoas aí, né? Está quase 92%, ou lá 94%. Vamos lá, que é bom que todo mundo participe, porque como não é muita gente, um voto faz uma diferença grande, né? No percentual. Então, 94%, né? Eu vou parar aqui a enquete e vamos lá para o resultado para vocês verem aqui, ó. Então, vejam lá, né? Em 2022, a renda média da população para 41% em primeiro lugar vai ser igual a 2021, 37% achando que vai ser maior e 22% que vai ser menor em 2021, né? E ainda agora tem mais uma enquete. Vamos lá. Pandemia, gente. Vamos lá, pandemia. Vamos lá para vocês verem. Olha aqui, ó. Pandemia tem mais opções. Olha, em relação à pandemia, acabará definitivamente em 2022, não acabará em 2022, virá uma nova variante mais forte, virá uma nova variante mais fraca que a Ômicron, e qualquer nova variante será tratada como uma gripe. O que é que vocês acham aí? Vamos ver. Aí eu vou dar mais tempo para vocês pensarem nas alternativas aí. Nós temos um médico conosco, que é o dois médicos, né? Aí a doutora Jacemar e o doutor Jaelson, né? Que está aí, sejam bem-vindos, né? E aí, vamos lá. Dá tempo ainda, pensam aí, ó.
88%, 90%. %. Então, vamos lá. Vamos ver qual é... Vamos interromper aqui e vamos mostrar os resultados aqui para vocês. Então, vejam aí, gente. 44% acho que qualquer nova variante vai ser tratada como uma gripe, né? Como em alguns lugares aí, como a Espanha está tentando fazer isso. 25% acha que não vai acabar em 2022. 17% virá uma nova variante mais fraca que a Ômicron. 13% acabará definitivamente em 2022 e virá uma nova variante ainda mais forte, 2%. Né? Então, vejam aí, né, a opinião de vocês. Agora, a mais tormentosa de todas, que é política. Então, prestem bem atenção. Os votos, eles estão em ordem alfabética e são... Deixa eu explicar para vocês. É voto secreto. Eu não... Né, tá aqui, olha, respostas anônimas em ordem alfabética. Em quem você pretende votar para presidente, né, tá por ordem alfabética, Ciro Gomes, Jair Bolsonaro, João Dória, Luiz Inácio Lula da Silva, Sérgio Moro, branco e nulo. Vamos lá. Essa vai ser, eu vou botar aqui para vocês verem. Vamos lá, vamos ver. Então, o Ciro, Jair Bolsonaro, João Dória, né, Luiz Inácio e Sérgio Moro. Vamos lá. Eu repito que respostas são anônimas e estão em ordem alfabética. Então, não fiquem aí, ninguém vai... Não há nenhuma ideologia aqui nessa enquete, é só uma enquete mesmo, sem nenhuma outra conotação para a gente saber, né? Então, vejam lá, 83%, 84%, 86%, né? Nós já temos, dos 100 inscritos, temos 53 na sala, então 48%, 90% aí, né? 88%. Tenham calma aí, podem votar à vontade, né? 49% de 51%, né? Então, 90%, ainda falta alguém votar. Depende da urna, hein? Faltam algumas pessoas aí. 90%. Será que ninguém... Agora mais um voto, 94%. Né? Vamos ver se tem mais alguém que quer votar. Então, com 94% de vocês votar, das pessoas que estão na sala, né? Vamos lá, vou mostrar para vocês o resultado. Né? O resultado foi esse: Ciro Gomes, primeiro lugar, né? Vamos por ordem de... O Jair Bolsonaro com 48%, segundo lugar, Sérgio Moro com 24%, terceiro lugar, o Lula com 10%, Ciro Gomes com 8%, João Dória com 4%, né? Branco 2% e nulo 4%. Né? Aqui não tem nenhum juízo de valor, né? Só para vocês terem uma ideia, né? De como pensam as pessoas que estão aqui na sala, né? Então, gente, feitas essas enquetes aqui, né? Eu acho que já não temos mais nenhuma delas, né? Eu já mostrei os resultados para vocês, já. Então, stop sharing, tá? E eu acho que nós já fizemos todas as enquetes que eu tinha preparado. E eu preparei, gente, para a gente começar mesmo esse nosso flash curso,
eu resolvi fazer um vídeo, né? Um vídeo para vocês mesmo, quer dizer, um vídeo especial, um vídeo, né? Sobre quem tem medo de 2022, na minha opinião, para a gente esquentar um debate e a gente fazer um debate aí com vocês. Então, eu vou pedir licença para compartilhar com vocês aqui esse vídeo que eu fiz, né? Como vocês vão ver aqui, né? Especialmente aqui para vocês mesmo, tá vendo aí o flash curso, quem tem medo de 2022, e depois nós vamos comentar mesmo, né? Comentar de maneira bem forte, né? Nós vamos comentar, espera aí que eu cliquei errado aqui, e espera aí. Vamos lá, gente. Então, vejam aí. Quem tem medo de 2022? A gente ficou pensando, né? Qual o tema que eu poderia discutir, conversar com vocês, porque é uma conversa que eu quero ter com vocês, diante de tanta notícia ruim, né? Diante de um ano que nós vamos ter, gente, eleição, Copa do Mundo, comemoração dos 200 anos da independência do Brasil. O que nos espera, né? O que eu vejo? Eu quero contar para vocês por que a minha visão é um pouco diferente da imprensa, ou às vezes bastante diferente. Porque eu faço lives assim, direta com investidores, né? Com gestores de fundos de pensão, de fundos de investimento. Eu tenho uma atividade internacional forte e eu vejo, gente, esses gestores, essas pessoas muito interessadas em investir no Brasil. Investir no Brasil em que área? Só para vocês terem uma ideia. Primeiro, na área da infraestrutura, não é isso? Então, aeroportos, portos, ferrovias, rodovias e agora hidrovias, muito, né? Hidrovias que estão entrando agora no portfólio. Também no saneamento básico. Para vocês terem uma ideia, depois do marco do saneamento, o que aconteceu é que todo mundo está querendo entrar firme no investimento de saneamento básico no Brasil, e os leilões têm provado, têm mostrado, né, que vai ser uma loucura o nível de investimento externo no saneamento básico no Brasil. Isso a gente já está vendo, já está mostrando. Maceió foi um exemplo, e outros leilões, como a SEDAI no Rio de Janeiro, enfim, né, uma coisa muito forte. E terceiro, no agronegócio, que a gente conhece muito bem, né, mas não é como todo mundo pensa, na compra de terras brasileiras, não, é participar do agronegócio, como nós vamos dar uma olhada. Então, a visão que eu tenho é uma visão que eu vou mostrar para vocês, eu peço licença para compartilhar dados aí com vocês. É uma visão diferente, porque é uma visão com base, primeiro, em dados, né? Dados auditados, todos eles, e segundo, gente, na opinião que eu vejo de bancos de investimento, dessa gente toda. Então, peço licença aqui, eu vou compartilhar aqui primeiro o nosso tema, quem tem medo de 2022, né? Mas vejam um pouco, por isso que eu deixei grande na tela, que é para vocês verem bem. Né? O mundo é dividido, gente, em dois grandes blocos, prestem bem atenção. Né? Como que são esses blocos? Né? A gente chama de mercados maduros e mercados emergentes. O que é mercado maduro? O mercado maduro é aquele mercado em que o aumento do consumo ele é equivalente ao incremento vegetativo da população. Se a população daquela região cresce, o consumo aumenta. Se a população não aumentar, o consumo não cresce. Não é? E onde estão, quais são essas regiões, esses países? São os Estados Unidos da América do Norte, a Europa tradicional, Alemanha, França, Itália, Inglaterra, e mais o Japão. Notem que esses países, né, a população tem dificuldade de crescer. A Itália, por exemplo, é um dos países de menor crescimento demográfico no mundo. Então, o crescimento, né, do consumo de macarrão, por exemplo, de pasta,
Na Itália está estagnado há mais de 20 anos, né? Porque não tem como fazer um italiano comer 100 gramas de macarrão a mais. O consumo de cerveja nos Estados Unidos cresceu só 2% acumulado nos últimos 15 anos. E assim por diante, né? O consumo de biscoito na Inglaterra, um dos maiores consumidores per capita de biscoito, está estagnado há mais de 30 anos, e assim por diante. E notem que nesses países, dessas regiões, né, Estados Unidos são os maiores, né? Europa tradicional, Alemanha, França, Itália, Inglaterra, mais o Japão, é onde estão os grandes investidores internacionais. Vejam vocês, italianos. Né? Então, vejam só, as grandes empresas ou são europeias, ou são americanas, ou são japonesas. Né? Então, esses mercados, essas empresas, precisam desesperadamente de mercados emergentes. O que é mercado emergente? É exatamente o contrário. Né? É aquele mercado em que o aumento do consumo é maior que o incremento vegetativo da população. Que desde 2003, num estudo publicado pelo banco Goldman Sachs, num estudo feito pelo Jim O'Neill, que era o economista-chefe do Goldman Sachs, se fala em Brasil, Rússia, Índia e China, porque antigamente se dizia que o consumo do mundo ia sair, né? Os investimentos internacionais, os foreign direct investments, iam sair dos Estados Unidos, que sempre receberam a maior parte deles, iam para 10 países, chamados de Big Emerging Markets. Né? Daí, o que o Goldman Sachs fez, o que o Jim O'Neill fez, foi estudar a lista desses 10 países do Jim O'Neill, lá, que era um assessor do presidente americano, e falou, os 10 não vão vingar 4. O futuro do mundo, do consumo no mundo, vai estar em Brasil, Rússia, Índia e China. Né? Daí vieram os BRIC, e depois se colocou um S da África do Sul, de South Africa, né? Numa homenagem ao continente africano, porque daqui a 40 anos, gente, a maior população do mundo vai ser a Índia, em segundo lugar a China, em terceiro a Nigéria. Hoje o PIB da Nigéria já ultrapassou o PIB da África do Sul. Não é? Mas hoje não se fala mais em BRICS, nem em BRIC. Por quê? Porque a Rússia perde importância. 93% da Rússia é petróleo e gás, a Rússia é só energia, né? E ainda potássio, essas coisas. Mas com a mudança da matriz energética do mundo, vejo que na Alemanha, né, a energia, 40% da energia elétrica já é fotovoltaica, a Rússia perde importância. Por que a Rússia era tão importante? Porque aqui, gente, notem bem, né, a Europa sempre dependeu da energia russa, por isso que a Ucrânia, vocês estão vendo agora a Rússia querendo invadir a Ucrânia. Por que a Ucrânia é tão importante? É onde tem os hubs de todos os gasodutos, né? Aí na Ucrânia, né? Se você vai na Europa, você vê indústrias com gasodutos diretos da Sibéria na indústria. Então, hoje não se fala mais em Brasil, Rússia e China, hoje se fala em BWITCs, ou seja, Brasil, Índia, Indonésia, Turquia e China. O futuro do consumo do mundo vai estar no Brasil, na Índia, na Indonésia, Turquia e China. Agora, analisem bem esses países. Vejam lá, gente, o único país ocidental desses é o Brasil. Notem que esses investidores internacionais, americanos, europeus, japoneses, não conseguem sequer ler o alfabeto, nem da China, nem da Índia, nem da Indonésia. E se a gente analisar bem rapidinho, não quero encher vocês com isso, né? Mas vejam a Índia, 1.652 dialetos, 325 idiomas, 28 idiomas oficiais na Índia, com um sistema de castas que impede a mobilidade social. A Índia é complexa, né? A gente dá consultoria para empresas da Índia. Se você não me der, quando eu falo eu conheço a Índia, pergunta qual Índia, eu conheço o norte, qual norte? A Índia não se fala. Vejam, a Indonésia, o maior país islâmico do mundo, com fundamentalismo islâmico crescente. A Indonésia é formada por 17.600 ilhas, quase ingovernável, muito difícil, perto de Filipinas, muito complexo, né? E o fundamentalismo islâmico está querendo entrar nas castas inferiores da Índia, com os Dalit, e nós estamos prevendo, né, nós antropólogos, né, eu sou antropólogo, nós estamos prevendo a maior guerra étnico-religiosa do mundo no sul da Índia nos próximos 40 anos, para terem uma ideia. Depois você vê a Turquia, que é um país esquizofrênico, porque é um país muçulmano,
mas desde Ataturk ele separa a religião do Estado, e isso para os muçulmanos radicais é uma heresia. Então é por isso que tem tantas bombas em mesquitas na Turquia, se a mesquita é xiita, a bomba é sunita e assim por diante. E a Turquia, como vocês sabem, Erdogan usa terno e gravata, quer entrar para a União Europeia e agora está lá fazendo uma cooptação forte, né, dos muçulmanos para ver se consegue se manter no poder. E a China, que nós vimos agora na pandemia, né, uma caixa preta, nós em universidades e centros de pesquisa não utilizamos nenhum dado da China, oficial da China, porque eles não batem, e vocês sabem o estrago que a China fez no comércio internacional, principalmente para os Estados Unidos. Só para vocês terem uma ideia, aqui, gente, em azul, né, os países que no ano 2000 tinham como maior parceiro comercial os Estados Unidos, e agora, em 2020, em vermelho, os países que têm como maior parceiro comercial a China. Vejam o estrago que a China fez. Então, diante desse quadro complexo, a pergunta que o mundo faz é why not Brasil? Por que não o Brasil? O Brasil, 8.515.000 quilômetros quadrados, um único idioma, a diferença é mexerica e bergamota, mandioca e aipim, né? 17 mil quilômetros de fronteira, não temos nenhum problema de fronteira, estamos fazendo um estudo agora, estamos até com vergonha de publicar, é o único país que não tem nenhum problema de fronteira, né? A Argentina está com problema de fronteira agora com o Chile, né? Colômbia com Venezuela, Peru com o Equador, por exemplo, só aqui pertinho de nós, né? A Índia vive com problema de fronteira, a China vive com problema de fronteira, o mar territorial da China aqui nas Guianas, enfim, em todo lugar, né? O Brasil não. Então, nós temos vantagens comparativas muito grandes. Vamos dar uma olhadinha nessas vantagens para vocês entenderem por que eu digo que não precisa ter medo de 2022 e nós temos que enfrentar e trabalhar cada vez mais com toda a crise da pandemia, desde 14, 18, a crise de 2008 e todas elas, ainda nós somos a 8ª economia do mundo, numa ONU, só para vocês terem uma ideia, que tem 193 países membros. Então, a única coisa que a gente precisa saber é que a gente não é nenhum cachorro magro. E eu fazendo uma live com um banco inglês, eles colocam o Brasil como 5ª economia do mundo, porque eles colocam a economia informal junto para uso interno de dados, né? Então, eles consideram o Brasil a 5ª economia, como nós seremos mais para frente, né? Só para ter uma ideia, esse é o país que é imediatamente mais pobre em PIB nominal, né? Que o estado que está escrito em cima, então vejam, São Paulo é maior que a Bélgica, o Rio de Janeiro, com todos os problemas, maior que Portugal, economicamente, o Rio Grande do Sul maior que a Nova Zelândia, o interior de São Paulo maior que a Argentina, veja o Mato Grosso do Sul maior que a Bolívia, o estado de Rondônia maior que o Paraguai, e assim por diante, né? No Espírito Santo, maior que o Líbano, só para ter uma ideia, e este é o tamanho geográfico do Brasil. Então, quando o Macron fala do Brasil, a capacidade geográfica de compreensão dele é do tamanho da Bahia, né? Que é o tamanho geográfico da França, né? Minas Gerais, do tamanho da Espanha, né? Mato Grosso do Sul, tamanho da Alemanha, e assim por diante, numa linha reta entre Lisboa e Moscou, você tem 3.900 quilômetros, e se você pegar, né, do oeste a leste do Brasil, 4.326 quilômetros, ou seja, né, imaginem só quando a gente passa um pix. E se pegar regiões, só para ter uma ideia, né, São Paulo, se fosse um país, seria, né, o 21ª maior economia do mundo. Vejam, Holanda, Arábia Saudita, Suíça, São Paulo, maior que a Polônia, a Suécia, a Bélgica, a Argentina e assim por diante, maior que Singapura, Noruega, Dinamarca, etc. Isso é o estado de São Paulo. E o interior de São Paulo, se fosse um país, só para ter uma ideia, isso que interessa aos investidores, seria o 37ª, a 37ª maior economia do mundo. Vejam, está lá Israel, Dinamarca, Filipinas, interior de São Paulo, maior que Singapura, que a Malásia, que a Colômbia, que o Chile. E só para ter uma ideia, o município de São Paulo é maior que o Chile, economicamente, vejam lá, maior que Portugal. Isso é só o município, não tem os 39 municípios da região metropolitana de São Paulo, né? Não tem Osasco, não tem Guarulhos, não tem Poá, né? Não tem Itaquaquecetuba, não tem nada disso.
Então, e para ter uma ideia, segundo o Banco Mundial, o FMI, em 2040, nós vamos ser a quarta economia do mundo. Agora, em 2025, 2030, a China passa na frente dos Estados Unidos, fica a China, Estados Unidos, Índia e Brasil, né? E vejam como o mundo vai mudar, vejam aqui Indonésia, Coreia do Sul, Turquia, Vietnã, México, vejam que o mundo vai mudar, é isso que a gente estuda, né, sem parar para ver o que vai acontecer com esse mundo aí. E nós temos vantagens comparativas muito fortes, né? Para ter uma ideia, nós estamos entre os 10 países com maior reserva internacional. Isso é um escudo muito forte contra qualquer ataque à nossa moeda, né? 362 bilhões, para ter uma ideia, segundo uma universidade argentina, Belgrano, só os ativos brasileiros da reserva, só a reserva brasileira, a reserva cambial brasileira, compra todos os ativos da Argentina, compra a Argentina inteira, só para vocês terem uma ideia, né? A matriz energética nossa, que hoje é muito importante para o investidor, é a melhor do mundo, sem dúvida, né? Nós temos a matriz energética mundial, é quase totalmente baseada, né, em petróleo e carvão, né? E a brasileira em hídrica e só 15% fóssil, 8% eólica, já 9% com biomassa, etc., né? E a matriz energética elétrica brasileira também é muito importante. Só para ter uma ideia, para a gente não complicar muito, 43% da matriz energética brasileira é renovável contra 14% do resto do mundo, né? 56% não renovável no Brasil, 86% não renovável no resto do mundo. E nós temos também, isso chama muita atenção do investidor, chama muito a atenção, que é a Amazônia Azul, que é a plataforma continental, um mar territorial, que tem o mesmo tamanho da Amazônia Verde, ou seja, 60% do território brasileiro, e hoje é uma grande fonte, né, não só de petróleo no pré-sal, como de energia, como de aquicultura, como de mineração, etc., né? Então, as multinacionais têm trazido 120 bilhões, esse é o último dado que a gente conseguiu, em empréstimos às filiais brasileiras. Quando a Ford sai do Brasil, todo mundo diz, a imprensa dizia que o Brasil, agora ninguém mais quer ficar no Brasil, as montadoras já anunciaram 19 bilhões de investimentos do Brasil, né, em 2021, 2022, para terem uma ideia, né, todas elas, eu não quero encher vocês aqui, a Toyota ampliando investimentos no Brasil, lançou o Corolla Cross, agora vai lançar esse que é da Daihatsu no Japão, que é uma subsidiária da Toyota, vai lançar aqui no Brasil também, o carrinho vai ser um sucesso. A Volkswagen está lançando o carro mundial dela, o New Urban, né? Vocês devem saber isso até melhor que eu. A Nestlé, a Scania, o Santander, os grupos na área do agronegócio, né? Grupos russos, né? Aí, noruegueses investindo pesado no Brasil. Só de infraestrutura se prevê 280 bilhões privados até o fim, só em 2022, que é 40 vezes maior que o orçamento do Ministério. Então, a pergunta que todos me fazem, alunos, etc., é se há dinheiro no mundo para tanto investimento. Então, para entender isso, vejam a crise da Grécia, né? A Grécia quebrou em 2012 e foi dado ao fundo perdido pela Troika, Banco Central Europeu, Banco Mundial e FMI, 729 bilhões de euros a fundo perdido em 2012, dá 4,6 trilhões de reais a euro de hoje, mais ou menos. Né? Mas ele não resolveu o problema da Grécia, que só tem pedra, história e azeite, né? E a maioria do azeite ainda é espanhol envasado na Grécia. Né? 86 bilhões de euros teve que ser dado, né? Tiveram que ser dados em 2015. Né? Ainda, então, se você tomar os 729 mais 86 bilhões de euros, dá 815 bilhões de euros, ou seja, 5,3 trilhões de reais foi dado para a Grécia, para salvar a Grécia, que não salvou. Agora, vejam, guardem esse número, 5 trilhões de reais, para resolver todos os problemas das estradas brasileiras. Né? E vejam aí, ó, na modernização da infraestrutura rodoviária, a construção de novas rodovias em obras de pavimentação. Quanto que o Brasil precisa?
190 bilhões de reais, ou seja, é dinheiro de pinga para o investimento internacional, e aquele foi dado ao fundo perdido, aqui tem áreas lindeiras, pedágio, etc, etc, etc. Muito bem, só para ter uma ideia, para a ilha de Chipre, que tem 9.251 quilômetros quadrados, tem fazenda no Mato Grosso, que é, né, maior que a ilha de Chipre, não tem água e uma população de 800 mil pessoas, né? Quanto que foi dado? Foi dado 30 bilhões de dólares, ou seja, 160 bilhões de reais, e para resolver todos os problemas dos portos brasileiros precisa de 43 bilhões, ou seja, menos do que foi dado para a ilha de Chipre. E aqui tem direito a cabotagem, áreas lindeiras, aquela coisa toda que vocês sabem. E eu quero contar a vocês que no começo de 2020, eu fui num cliente nosso na Europa, que é uma das maiores indústrias de alimento, que é dona aqui no Brasil da Flashman. Para vocês terem uma ideia, eles fizeram uma festa enorme, deram bônus, etc., porque cresceram em 2019 0,5%. Depois de 8 anos de crescimento flat, né, crescimento sem crescimento, e desses 8 anos, 2 com prejuízo. Ora, gente, crescer para essas empresas europeias 2, 3, 4, 5% é colírio nos olhos, gente, né? No mundo que está com juro negativo, etc., né? Mas por isso que eles dependem de nós, né? Essas grandes multinacionais dependem de nós, dependem, né, para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento, para a sua pesquisa e aumento, depende nos mercados emergentes. Então, vejam aí, leilão de aeroportos sem ar de 9.000%. Para ter uma ideia, o maior operador de aeroportos do mundo pegou toda a Calha Norte, né, todo lá, os aeroportos da Amazônia, 32 bilhões com leilão de ferrovias, né? E mais o maior negócio é o agronegócio. Por quê, gente? Porque a população mundial vai passar de 7 a 9 bilhões de pessoas nos próximos 40 anos, população mais urbana, com o dobro da renda média que vai ter hoje, são dados classificados, e para alimentar essa população, o mundo vai ter que produzir 50% a mais de grãos do que produz hoje e dobrar a produção de carnes. Isso é muito difícil de acontecer, porque a produtividade por hectare está chegando no seu limite, não é verdade? E a gente precisa de mais terra, e no mundo onde tem terra não tem água. Daí vem a ONU, estuda o Brasil, que tem 400 milhões de hectares de terras agriculturáveis, de acordo com a legislação brasileira, que é a mais restritiva do mundo, não existe área, reserva obrigatória, reserva legal em nenhum país do mundo, só no Brasil, né, que tem 80% de reserva na região da Amazônia legal, 35% no centro-oeste, 20% no resto do Brasil. Isso não existe. Então, o Brasil tem 400 milhões de hectares de terras agriculturáveis, tirando essas, de acordo com a legislação, o Brasil não invade APA, PP, Amazônia, nada, e utilizou na última safra 64 milhões de hectares dos 400. O Brasil tem mais terra agriculturável que os Estados Unidos e a Rússia juntos. Ficou faltando água. O Brasil tem 8 trilhões de quilômetros cúbicos de água renovável a cada ano. O Brasil, com 210 milhões de habitantes, tem mais água renovável que a Ásia inteira, com 4 bilhões de pessoas, e não tem nada a ver com os rios da Amazônia. São aquíferos, vocês vão ver aqui. Então, gente, só para ter uma ideia, falam que o Brasil está desmatando, 66,3% do Brasil é área absolutamente preservada, como se estivesse no tempo do descobrimento, né? Isso foi apresentado na COP26, lá em Glasgow, né? E todo mundo ficou calado, né? Essa é a grande verdade, 63,3% é área destinada à vegetação protegida e preservada no Brasil, não é verdade? Nós somos responsáveis só por 2,9% da emissão de carbono do mundo, só para ter uma ideia, e isso foi mostrado na COP26 lá. Vejam, de 1750 a 2019, a Europa foi responsável por 525 bilhões de toneladas, né, de CO2 cumulativo, e o Brasil só 15. Só 15, vejam aí, né? Olha, a América do Norte 410, Rússia 114, China 220, o Brasil 15, e agora nós é que somos culpados por tudo. Sabe, em 10 anos o Brasil vai sequestrar mais de 40% dos gases de efeito estufa,
Olha lá, nenhum país do mundo preserva como a gente, isso tudo foi mostrado lá. E o governo americano, gente, o Ministério da Agricultura americano, a USDA, United States Department of Agriculture, mostra, por exemplo, que nós vamos ter que aumentar alimentos no mundo até 2026, 2027. Quem é que pode fazer isso? Então, está aqui, gente, Canadá 9%, Estados Unidos 10%, União Europeia 12%, né? Rússia 7%, China 15%, e o Brasil 41%, gente. 40%, nós é que vamos ter que alimentar. Então, o que todo mundo diz? Brasil is cursed, Brasil está condenado, né? I curse you, em inglês, eu rogo uma praga em você, a ser o produtor de alimentos do mundo nos próximos 40 anos. Né? Então, vejam aqui, para vocês terem uma ideia, né, o valor bruto da produção, 1 trilhão, uma coisa de louco, né, o que a gente está aumentando de produção. E vejam aquíferos. Dos 10 maiores aquíferos do mundo, os 2 maiores estão no Brasil. E a próxima guerra mundial, vocês podem entrar em qualquer lugar, fala que vai ser sobre água. O maior aquífero do mundo é o Alter do Chão, que está inteirinho no território brasileiro, pega o Pará, um pedaço do Amazonas, um pedaço do Amapá. O segundo é o Guarani. O Alter do Chão tem uma superfície territorial menor do que o aquífero Guarani, mas tem o dobro da água. Só para vocês terem uma ideia, isso daqui é dado da ONU, gente. Né? Os 8 maiores aquíferos do mundo, o Alter do Chão tem uma quantidade de água que poderia abastecer o planeta durante 250 anos, só para vocês terem uma ideia. Então, está aí, vocês vão entender por quê. E as desconfianças do governo brasileiro em relação à China começaram a ser expostas agora em papéis oficiais. Espera só um pouquinho Documentos aqui, do gente. Conselho Nacional da Amazônia Legal, obtidos pelo Estadão, registram a preocupação com o interesse do país asiático pelos recursos naturais estratégicos, especialmente a água. O órgão comandado pelo vice-presidente Hamilton Mourão destaca que as potencialidades brasileiras Vou voltar aqui só para vocês verem. e as desconfianças do governo brasileiro em relação à China começaram a ser expostas agora em papéis oficiais. Documentos do Conselho Nacional da Amazônia Legal, obtidos pelo Estadão, registram a preocupação com o interesse do país asiático pelos recursos naturais estratégicos, especialmente a água. O órgão comandado pelo vice-presidente Hamilton Mourão destaca que as potencialidades brasileiras já estão na mira de potências como Inglaterra, França, Alemanha e Estados Unidos. Ressalta uma apresentação feita na última terça-feira aos integrantes do Conselho. Abro aspas. A entrada da China no seleto grupo de grandes potências econômicas hegemônicas do mundo contextualiza uma nova realidade global na qual regiões ricas em recursos naturais estratégicos passam a ser o alvo das políticas externas do governo chinês. Fecho aspas. O documento ressalta que na crise global da água, a situação já é crítica na República Popular da China, na Índia, no México e na região do Chifre da África, que abrange Somália, Etiópia, Eritreia e Djibouti. Nesses países, segundo o governo, os lençóis freáticos registram queda de 1 metro por ano acima da taxa natural de reposição, o que aponta grave crise em 20 a 25 anos. Apresentado por um subordinado de Mourão na reunião, o documento destaca um possível apoio de entidades ambientalistas aos governos europeus, além de interesses menos republicanos entre nacionais. Fiuza. Então, vejam aí, agora vocês entendem que não tem nada a ver com, na Amazônia, não tem nada a ver com nióbio, só diamante, nada, é água, gente. O segundo maior aquífero do mundo lá é o Guarani. Terceiro, olha onde ele está, né? Líbia, Egito, Chad e Sudão, na região mais conflituosa da África. Então, gente, o Brasil é hoje o maior produtor e exportador de soja, café, carne bovina, etc. O programa Renova Bio, só para vocês terem uma ideia, né, que trabalha com etanol, vai dar uma... Só para vocês terem uma ideia aqui, olha, a cana-de-açúcar responde por 18% da oferta de energia no Brasil, né, atrás apenas do petróleo, né, e à frente da energia hidráulica e do gás natural. Só para vocês verem isso daqui, gente. Em 2020, o etanol de cana-de-açúcar substituiu 48% de toda a gasolina consumida no Brasil através da mistura de 27% de etanol anidro misturado à gasolina e do uso do etanol hidratado na frota flex. Agora, vejam isso daqui. Vejam como vai mudar e o que vocês vão ter de aumento no setor automobilístico. Olha aqui, para se ter uma ideia do que isso representa, em 11 anos de operação,
Os veículos da Tesla geraram uma economia de 3,7 milhões de toneladas de carbono em CO2 equivalente. Então, 3,7 milhões. Os produtores de etanol certificado pela RenovaBio no Brasil descarbonizaram no primeiro ano de operação 15 milhões de toneladas. No segundo, mais 25,2. E até 2030, 620 milhões. Ou seja, o carro elétrico na Europa é um embuste. Né? Não tenha dúvida. Por quê? Porque a eletricidade que é gerada, ela é altamente dependente do carvão, né? Para poder você abastecer os carros. Então, o Fatih Birol, diretor da Agência Nacional de Energia, classificou a energia da biomassa como uma grande fonte negligenciada no mundo. E aí vai, gente. Vocês não imaginam o que é isso, né? Então, geração de energia. E isto é que eu queria, a última coisa que eu quero falar para vocês do agro é isso aqui. Que o agro é mais urbano que rural. Vocês vão falar por que esse homem está falando tanto de agro? Porque é uma ilusão achar que o agro patrocina só, favorece só as áreas produtoras. Olhem isso aqui. Ó. Gente, uma das maiores desinformações que existe é achar que o desenvolvimento do agronegócio ele favorece mais as regiões produtoras do que as regiões urbanas. Não é verdade. Todas as fábricas de fertilizantes, implementos, adubos, equipamentos, caminhões, tratores estão em centros urbanos. Então, gente, é gerando emprego e renda na cidade. Sabe, gera mais emprego e renda na cidade do que até lá na região produtora. Então, por favor, pare com isso. O agro é mais urbano que rural. Então, comemore o crescimento do agronegócio no Brasil, que é o melhor do mundo. Pense nisso. Sucesso. Então, gente, agora, então, aqui não precisa, é isso que eu já falei para vocês. O que eu quero mostrar para vocês agora? Quer dizer, para a gente sumarizar e terminar. Quais são as maiores vantagens comparativas do Brasil? Nós temos um estoque genético riquíssimo, que estimula a adaptação e a tolerância. Nós temos a maior população de italianos fora da Itália, japoneses fora do Japão, alemães fora da Alemanha. Né? Nós temos mais libaneses aqui no Brasil que no Líbano. O Líbano tem 6 milhões de habitantes, nós temos 12 milhões de libaneses. Não é? Nós temos um único idioma, como já falamos, não tem problema de fronteira, temos terra, luz e água em abundância para produzir alimento, energia da biomassa eólica, fotovoltaica, isso é uma covardia para nós. A sexta maior reserva cambial, um sistema bancário e bancarização que são considerados os melhores do mundo do ponto de vista de efetividade. É muito, gente, os juros são altos, é muito consolidado, poucos bancos, mas você passar um Pix hoje de Uruguaiana para os Catrimani e Roraima, né, em 20 segundos, sei lá em quanto tempo, você atravessou a Europa e voltou, isso você não faz no mundo, em lugar nenhum. Sistema de seguros, que é um dos mais seguros do mundo, imagine um dia sem seguro e o mundo investidor quer saber sobre seguro, que foi trazido do Brasil em 1808, né, por D. João VI, e é o melhor sistema de seguro. Só para você ter uma ideia, hoje, né, a reserva técnica do seguro é 1 trilhão e 300 bilhões do Brasil, um sistema de consórcio que alivia o Banco Central, porque o consórcio você não deve para o sistema financeiro, você deve para um grupo administrado por uma administradora, o direito do solo, que faz com que estrangeiros se tornem brasileiros imediatamente, não é verdade? Porque em 1822, quando foi proclamada a independência, não tinha brasileiro. Daí foi o direito do solo contra o direito de sangue. Para você mostrar uma cidadania italiana, você tem que mostrar que tem sangue italiano, é ius sanguine. Nós trabalhamos com ius soli, é direito do solo. Nasceu aqui, é nosso. Né? O Radici, ninguém sabe que esse grupo é italiano, ninguém sabe que a Coca-Cola é americana, ninguém sabe de McDonald's, e é por isso que o Brasil, essa lâmpada que estou vendo aqui, né, que está me iluminando, é chinesa. Né? É chinesa, gente. Né? E a gente, né, mal sabe disso. E uma civilização cristã ocidental, né, que estimula a adaptação e a tolerância, imune a fundamentalismos, um potencial turístico imenso. Hoje ninguém mais quer turismo de museu e igreja velha, né, é turismo de aventura, etc.
Então, o que é que eu quero dizer para vocês? Gente, deixa eu parar de compartilhar aqui para falar com vocês. Não tenham medo de 2022, nós vamos ter grande geração de emprego e renda. Né? Nós vamos ter falta de produto de novo, nós vamos ter as empresas, elas vão ter que, as indústrias vão ter que trabalhar mais, porque tem que fazer. Por quê? Porque o Brasil não vai parar. E olha, gente, eu que viajo o mundo inteiro, pelo amor de Deus, nós brasileiros, eu me rio, porque nós brasileiros gostamos de nos comparar, né, com Estados Unidos, com Europa, né, com Itália, com, enfim, com o mundo inteiro, né? Com esse mundo civilizado. Mas esses investidores não nos comparam com eles. Eles nos comparam, sabem com quem? Com Indonésia, Filipinas, Malásia, Coreia, Vietnã, quando muito México e Argentina. Por isso que a gente fala das vantagens comparativas do Brasil. Né? Então, indústrias italianas, por exemplo, estão tirando as suas indústrias da China, fechando indústrias fechando na China e dando investimento. Eu tive em Caserta, há pouco tempo, lá na Itália, fazendo uma apresentação para investidores, eles dizendo que nós queremos sair da China e ir para onde, a não ser ir para o Brasil. Então, gente, mesma coisa com empresas japonesas e assim por diante. Nós temos a maior população de japoneses fora do Japão, vocês sabem disso. Então, vai bombar, gente, vai bombar. E a política, não se preocupem com ela. Por quê? Porque, primeiro, que ninguém sabe o que vai acontecer na eleição. O Prêmio Nobel de Economia de 2002, Daniel Kahneman, diz que é impossível fazer qualquer previsão sobre eventos que não tenham regularidade. Então, eleição, torneio de futebol, comportamento de bolsa de valores, é impossível. Então, não adianta se preocupar. O que nós temos é que trabalhar, nós temos que estudar cliente, gente. Eu tenho aqui um livro que eu escrevi já há algum tempo, Projeto Cliente. Sabe, a gente estuda produto, a gente estuda mercado, mas a gente precisa passar a estudar cliente, o one-to-one, não tem dois clientes iguais. Nós temos que começar a fazer um estudo bem claro, quem é ele, quem decide lá dentro. A sua concorrência está fazendo convenção para roubar ele de você. Então, não pode dormir. A gente está tendo convenção online, presencial, em Natal, sei lá onde, para roubar ele esse cliente que é só seu. Então, a gente tem que ir, tem que estudar cliente, tem que fazer a diferença. Sabe, você tem que fazer uma diferença que o cliente pague, por isso você precisa saber quem é que decide lá, quem é que faz a diferença no processo decisório dentro de cada indústria, dentro de cada setor seu. Né? Então, agora é hora de a gente, sabe, sair, se empurrar para frente, aproveitar. Por quê? Porque o ano vai ser tumultuado até outubro com a eleição. A sorte é que a Copa do Mundo vai ser em novembro, depois da eleição. Então, o que nós vamos ter? Nós vamos ter um ano curto, mas um ano curto muito forte, muito ativo. Então, eu queria só dar esse recado para vocês. Não tenham medo e sejam cada vez mais profissionais. Parem de assistir tanta notícia ruim, parem de se preocupar tanto com coisas que não dependem da gente. Não briguem com o tema, a pandemia está aí, né? Está tudo aí, a realidade está aí. Agora, o que a gente mostra, né? A gente vê, né, com as manifestações lá de 7 de setembro, o que todo mundo, o que os investidores me dizem é que a esquerda dificilmente vai voltar, né? Sem nenhum juízo de valor, é o que eles me dizem, vai voltar ao poder, e isso dá um fôlego ao investimento muito grande, ao investidor externo, uma segurança maior, e tudo isso que a gente vê de turbulência, o mundo inteiro passa por turbulências muito fortes como a nossa. Eu sou obrigado a ler os jornais diários da Índia, da Indonésia, da Tailândia. Vocês não imaginam que é aquilo. Vejam a Itália, leiam um jornal da Itália e vejam. Você lê o jornal e fala, acho que a Itália não sobrevive até amanhã. Mas não é verdade? Quer dizer, e é assim no mundo inteiro. Nós estamos em tempos difíceis, mas é possível a gente vencer se a gente fizer o papel da gente. E lembre, esse pessoal não vai pagar a conta da gente. Esse pessoal, políticos, esse pessoal de imprensa, esse pessoal todo, não vai pagar. Nós é que temos que construir
né, sabe, com a nossa força, com a nossa crença, com o nosso trabalho, com o nosso estudo de produto, estudo de cliente, estudo de possibilidades. Vender hoje é mais cérebro do que músculo, gente. Vocês sabem disso melhor que eu. Não é? Eu já vendi caminhões nos Estados Unidos, já fui presidente de empresa de caminhão, já vendi coisas no mundo inteiro. Eu quero dizer uma coisa para vocês: vender é mais cérebro. Vai vender para mim quem souber o que eu quero, como eu quero, de que maneira eu quero, como eu posso pagar, quais são as minhas reais necessidades. O foco de vocês não é o cliente, é o foco do cliente. Por isso que precisa estudar cliente. Eu quero desejar a vocês um super 2022. Vocês não têm ideia, esse ano vai bombar. Né? E nós vamos ter certeza, né, de um Brasil que, vejam bem, vai crescer muito no rural, mas o rural é mais urbano que rural. Pense nisso. Sucesso. Um abraço, gente. Então, gente, deixa eu parar aqui de compartilhar. Eu quis fazer esse vídeo para ter um começo, meio e fim, né, do que eu penso sobre 2022, né? E é isso que eu acho, gente. Vocês viram aí. Eu até anotei aqui enquanto estava passando, né? Vocês vejam, esses investidores que eu faço essas lives, eles dizem: professor, a bancarização que o Brasil fez durante a pandemia é, para nós, um dos fatores mais essenciais para o nosso investimento no Brasil. Por quê? Porque as classes mais simples, né, na pirâmide, elas consomem, mas elas estavam fora do sistema bancário. Essa bancarização, né, de 63 milhões de pessoas, a gente não faz ideia, 63 a 65 milhões de pessoas é a população inteira da Espanha, gente. Né? Para vocês terem uma ideia, dá 6 Portugal, né? Quase 7 Portugais, né? Vamos chamar assim. Então, agora, vocês imaginem você poder fazer financiamento, você poder trabalhar com esse povo que estava totalmente escondido. Então, eles dizem, né, vocês com R$600, que foi o que eles me disseram lá na Inglaterra, né, vocês bancarizaram 65 milhões de pessoas. Isso é uma coisa inédita no mundo, né, porque os números do Brasil são números que a Europa desconhece, né, gente? Né, 40 milhões, população de vários países. Né? Então, a gente vê que há várias coisas. Eu anotei aqui: a bancarização foi um dos pontos que mais chamaram a atenção. A outra coisa que nós temos que entender, que é uma coisa que chama muito a atenção dos investidores, de quem não conhece bem o Brasil, é o tal famoso sistema de consórcio, né, gente? Porque o sistema de consórcio, deixa eu explicar uma coisa: se você é um frotista, se você tem uma empresa de transporte, que você tem 100 caminhões, e esses 100 caminhões você obteve pelo sistema de consórcio, e você ainda está pagando 100 caminhões, se você entrar no Sisbacen, no sistema do Banco Central, você não deve nada, porque você não deve para o Sistema Financeiro Nacional, você deve para um grupo que é um grupo de pessoas ou de empresas, que é administrado por uma administradora de consórcio. Isso alivia o sistema. Então, você, por exemplo, empresário, se você tem a sua frota no consórcio, vamos chamar assim, você está livre para pegar empréstimos de capital de giro, para fazer outras coisas. Né? Isso é um verdadeiro milagre. E só o ano passado, 2021, foram 30 bilhões, né, de contemplações, o movimento, né, no sistema de consórcio nacional. Outra coisa que eu anotei aqui, né, vamos lembrar, gente, que quando a gente fala em política, quando fala em qualquer essas coisas, inflação, tem que lembrar do que eu sempre conto do Daniel Kahneman, o Prêmio Nobel de Economia de 2002. O que o Daniel Kahneman fala, né?
que é impossível fazer qualquer previsão sobre eventos que não tenham regularidade. Assim, você querer saber o resultado de uma eleição, de um torneio esportivo ou do comportamento de ações de uma bolsa é impossível. Só vai acertar quem der o melhor chute, né? Porque não é cientificamente impossível você fazer qualquer previsão sobre eventos que não tenham regularidade, né? E eu não sei se eu já contei a vocês, ou a maioria que já participou de outros cursos, como que ele ganha, como é que ele provou essa tese dele? Ele pegou as maiores empresas listadas na Bolsa de Nova York e deu para os maiores gurus e analistas financeiros americanos fazerem uma previsão do comportamento das ações dessas empresas nos próximos 6 meses, 1 ano e 1 ano e meio. E eles fizeram individualmente e depois em grupo. Daí ele pegou a mesma relação e deu para moradores de rua, para bêbados ali da Grand Central Station em Nova York, e falou, apontem com o dedo qual ação vocês acham que vai crescer, que vai baixar, e os bêbados acertaram mais do que os gurus de Nova York, né? Os gurus econômicos. Né? A mesma coisa, então é impossível. Ele fez a mesma coisa com a área de esporte. Ele pegou os gurus lá, tipo, sei lá, Juca Kfouri, sei lá quem, esses gurus do esporte, né, dos Estados Unidos, e pegou a NFL lá, a Football League, e pegou a NBA, quer dizer, de basquete, e falou, nas próximas 3 temporadas, quem serão os campeões? E eles fizeram as previsões e disseram por quê, deram todas as razões. Né? Daí ele pegou dona de casa, pegou pessoas que não entendiam, não sabiam nem o que era NFL, não sabiam nem o que era NBA, nada, e falou, aponta aqui, quem você acha que vai ganhar? E esse pessoal acertou mais que os gurus. Ou seja, então é impossível você fazer qualquer previsão. Então, vocês vejam, a gente fala de eleição, até a véspera da eleição, vejam, Tancredo Neves foi eleito e não assumiu. Não é verdade? Quer dizer, teve lá uma diverticulite e a coisa piorou, e como é que foi? Vejam aquele de Pernambuco, né, que faleceu no final da campanha, né, num desastre de avião e assim por diante. Então, é impossível. Agora, algumas previsões são claras, né? É possível você fazer, como, por exemplo, esses investimentos todos em infraestrutura, né, e em saneamento, vão gerar obras, muitas obras, né, que já estão gerando. Né? Vejam, por exemplo, nas ferrovias, 67 autorizações de ferrovias privadas, de ramais ferroviários privados. Não é? Ou seja, isso gera emprego e renda. Por quê? Porque isso vai ser construído de alguma maneira. Né? Independente de qualquer juízo de valor a favor ou contra qualquer governo, o que acontece é que as opções de investimento no mundo, elas são muito pequenas. Elas não têm assim, não são abundantes as opções de investimento. E ainda mais opções de investimento que têm um retorno alto. Vejam, por exemplo, o Porto de Itaqui, no Maranhão, tem o 2º maior calado do mundo, né? Só Roterdã é maior que ele. Agora, e vocês vejam, então, o escoamento da safra por lá, né, pelo Maranhão, próximo dos grandes consumidores, tanto da Europa como dos Estados Unidos, e vocês imaginem o que isso, e ali perto do Canal do Panamá, né, para você atingir o Pacífico. Então, você imagine isso com ferrovias, você imagine que a gente, que era campeão da porteira para dentro, vai poder ser, graças a investimentos privados e não a governo, né, essa geração vai poder ser campeão da porteira para fora. Né? Agora com hidrovias e tudo mais. Então, o que vai acontecer, essa BR do mar, por exemplo, com cabotagem, nós temos 43 portos ativos, né, no litoral brasileiro, que eram subutilizados.
e subutilizados na cabotagem e absolutamente subutilizados na aquicultura, né? Porque a geração de alimentos da agricultura é a mais rápida que pode existir. Vocês vejam há quanto tempo, né, vocês aqui da sala, né, lembram de tilápia nilótica no Brasil? Né? É muito pouco tempo, né? Em termos de linha da história. Né? Quer dizer, a tilápia foi trazida para o Brasil nos anos 70, praticamente. Né? E hoje nós somos grandes exportadores de tilápia e produtores de tilápia. Né? E não sei se vocês sabem, só por curiosidade, só no Brasil que a gente usa o termo tilápia. Tilápia nilótica é o nome científico. Né? No mundo inteiro se usa o nome de São Peter, né? São Peter ou São Pedro. Em Portugal é São Pedro, porque era o peixe, né? A tilápia era o peixe que São Pedro pescava. Né? São Pedro era pescador, por isso que no mundo inteiro chama São Peter. Né? E no Brasil a gente chama mais de tilápia. Né? Há restaurantes que eu vejo, eu acho muito interessante, no cardápio tem tilápia e São Peter. Né? E a maioria prefere o São Peters, que é a tilápia, que obviamente é mais chique você comer São Peters do que uma tilápia. Né? Então, agora você veja a possibilidade de você transformar o Brasil da potência ao ato, como a gente chama em filosofia, né, teoricamente muito fácil. Né? E o investidor, vejam, juros negativos no mundo inteiro, né? O Japão está com juros negativos há mais de 17 anos, gente. Né? Não sabe o que fazer. Quer dizer, a Europa, a mesma coisa. Estados Unidos, cada vez mais difícil. Né? Então, esse dinheiro ele tem que ir para algum lugar, porque o dinheiro não acaba, ele muda de mão. Né? Então, e com o ius soli, é uma característica que pouca gente estuda, o investimento no Brasil se torna brasileiro. Né? Nós nunca tivemos problema com Coca-Cola, nem com McDonald's, nada disso. Né? Por quê? Porque a gente, quando é feito no Brasil, a gente chama de brasileiro, né? Coisa que não acontece em nenhum lugar do mundo. Gente, a Fiat, ela é italiana no mundo inteiro. Né? Você vê um Fiat Uno, você vê um Fiat na rua, né? Em qualquer lugar do mundo, é apontado como um carro estrangeiro, mesmo fabricado no país, mesmo ser fabricado no país. Né? Eu perguntei, acho que eu já contei isso a alguns de vocês, para um americano, esse Toyota Camry, fabricado pela Leumi na Califórnia, que é uma joint venture com a General Motors americana. É um carro japonês ou é um carro americano? Ele riu de mim, falou, claro, que é japonês, é Toyota. Por quê? Porque o mundo trabalha com ius sanguíneo. Você é classificado pela sua nacionalidade sanguínea, não pela sua nacionalidade de solo, como é no Brasil. Né? Então, isso, o que eu acredito, então, pelas análises que a gente faz, etc., que 2022 vai ter um ano de muito problema, muita discussão interna, muita polêmica política, né? Nós vamos ter polêmica até vocês vão ver, na comemoração dos 200 anos da independência, né? Vão achar pelo em ovo nessa comemoração de 7 de setembro, né? E vocês vão ver que nós vamos ter muita polêmica, mas isso não afeta o investidor, não afeta a geração de emprego e renda, que é uma coisa macro. A gente está imaginando, gente, nos últimos cálculos que eu vi, bancos internacionais fazendo, investimentos de 1 trilhão na infraestrutura e de 1,5 trilhão no saneamento básico brasileiro. Fora o agronegócio, que é outra fonte grande. E como eu disse aí no vídeo, né, não estão querendo comprar terra, não, gente, não é isso. Eles estão querendo participar do negócio do agronegócio, das exportações, de tudo. Por quê? Porque o Brasil hoje é responsável pela segurança alimentar de 1 bilhão e 300 milhões de pessoas no mundo, que é
por coincidência, exatamente a população da Índia e exatamente a população da China. Então, e não tem de onde tirar, gente, não tem. Vocês viram aquele mapa? 41% o Brasil é capaz de aumentar de produção sem mexer, né, no meio ambiente, sem, né, e essas coisas todas, né, do metano do boi, tudo isso está sendo desconstruído pela ciência, provando que quando o boi é a pasto, né, sequestra mais carbono do que emite de metano, né? Então, e é claro que a Europa fica desesperada, né, gente? Quando eu falei, mostrei lá para vocês, né, que o carro elétrico é um embuste, é uma mentira, principalmente na Europa. Por quê? Né? Porque a eletricidade gerada para você abastecer os carros elétricos é gerada com combustíveis fósseis, né? Fora a bateria, fora tudo isso. Quer dizer, então, e hoje cada vez mais se prova, vejam a Índia fazendo um programa enorme de etanol. A Índia, por quê? Porque não tem fonte de energia mais limpa do que a biomassa, do que... E se você pegar o etanol de milho, o etanol de cana, o etanol da cana é mais ainda ecologicamente defensável do que o de milho. E a maior usina de etanol de milho do mundo está em Sinop, aqui no Brasil, no Mato Grosso. Né, para vocês terem uma ideia. Então, gente, vamos conversar lá, vamos bater um papo aí, depois que eu falei esse monte de besteira, vamos ver o que é que vocês acham aí, né? Vejam aquele negócio dos aquíferos, né? Olha, gente, né? Isso é uma coisa impressionante o que nós temos, então vamos ver. Agora, se vocês quiserem notícias negativas, né, sobre 2022, é muito fácil, é só abrir qualquer jornal, qualquer YouTube, qualquer coisa, vocês vão, né, ser aí inundados por gente dizendo que não vai dar certo, que a inflação vai explodir, que o governo vai se perder, que os investimentos foram embora. Agora vocês vejam, gente, 70 bilhões de investimentos de dólares em 2021, o maior investimento externo, né, da história aqui, da série histórica. Eu pergunto a vocês, alguém viu isso em algum jornal? Alguém viu isso em algum lugar? Quer dizer, não, a gente não vê. E nem vai ver, né, gente? Então, essa é a grande verdade. Eu não estou... que imprensa é assim no mundo inteiro, aquilo que eu falei no vídeo. Eu leio jornais todos os dias do mundo inteiro, né? Sou obrigado por profissão, leio inglês na internet, né, a maioria, ou às vezes quando eu conheço a língua como espanhol, italiano, francês, a gente lê no original. Para vocês terem uma ideia, se você lê o Jornal da Itália hoje, você fala amanhã não tem Itália. A Itália acabou, quer dizer, tal a confusão política. Na Índia, a mesma coisa, na Indonésia, 17.600 ilhas com 500 ilhas em movimento separatista, só para vocês terem uma ideia hoje. Então, não é fácil. Vamos lá, pessoal. Perguntas aí. Pode fazer pergunta aí à vontade. Vamos ver se eu falem bem alto no microfone para eu poder ouvir aqui, que na minha idade eu já sou meio surdão. Vamos Professor. lá. Diga lá. Quem que está falando? Uma coisa que... Odir, é isso? Pela enquete que o senhor mostrou, pela enquete apresentada, está dando para ouvir? Estou ouvindo. Tá a gente notou um significativo otimismo, né? Em relação ao ano. Eu cravei como um ano, como o ano passado, né? Mas nós temos os empresários, de uma forma geral. Eu sou empresário do saneamento, há 45 anos. E realmente a gente tem aquela ansiedade, porque o que notamos, sem buscar uma conotação política no processo,
que nos últimos anos, 10 anos, sei lá, nós temos uma preocupação realmente com uma nova situação que possa ocorrer. Como temos visto aí, está acontecendo na Argentina, né? O senhor falou que tem aquele, eu não sei quem escreveu, que a gente não deve ter esse processo, essa preocupação, porque a coisa vai crescer. Mas é muito difícil de não ter essa preocupação, sabe? Não é? Não, é claro, Odir, eu acho também que é natural que tenha a preocupação, mas é uma preocupação, ela é, vamos dizer assim, inútil do ponto de vista pragmático, primeiro porque a gente não sabe o que vai acontecer, né? Não tem como saber. Né? E segundo, que as evidências, né? Isso que os investidores externos me falam, os bancos ingleses, os bancos americanos, né? O próprio dia 7 de setembro, por exemplo, o governo americano, né, publicou uma coisa muito interessante sobre o Brasil, né, apoiando o desenvolvimento brasileiro. Foi no mesmo dia, né, o Departamento de Estado americano, né, enfim, o que eles todos dizem é que está muito improvável a volta da esquerda radical, como aconteceu na Argentina, como aconteceu agora no Chile, né? Como aconteceu na Venezuela. Então, é improvável. Agora, improvável não significa que é impossível, né? Então, é natural que os empresários que fiquem preocupados, mesmo os investidores fiquem preocupados. Mas essa preocupação ela só vai se resolver ou se confirmar em outubro, né? Não tem outro jeito. Qual é o jeito que nós vamos ter? Né? Então, eu tenho uma série de teorias bobas, né? que eu acredito. Por exemplo, eu vou falar aqui, não devia falar, mas eu vou falar. Isso eu ia falar amanhã, mas eu falo já hoje. Eu acredito que o Lula não vai ser candidato, só para vocês terem uma ideia. Né? Porque eu conheço, de certa maneira, o Lula desde o tempo da Anfávia, que a gente dá consultoria para a Anfávia, etc., e ele não é burro, ele pode ser tudo, menos burro. Né? Ele é um cara espertíssimo, e ele não vai correr o risco de uma eleição em que ele perca. Né? Ele não vai jogar fora a história dele. Então, ele vai pegar esses institutos de pesquisa e vai mostrar o seguinte: se eu tivesse sido candidato, eu seria o presidente. Mas alguma coisa na última hora, nos 45 minutos da prorrogação, na minha opinião, é chute, né? É chute, porque não tem lógica nenhuma, a não ser pelo meu conhecimento dele, da trajetória dele, pelo que a gente estuda. Ele vai inventar uma desculpa e vai pular fora da eleição, entendeu? Porque ele não pode correr nenhum risco de perder a eleição. E aí eu até acho que essa viagem internacional dele foi para buscar álibis, tipo assim, eu vou coordenar a esquerda mundial, vou coordenar a esquerda da América Latina, vou sei lá o quê, ou até uma doença, sei lá o que é, mas eu acredito que ele nem candidato seja. Agora, é uma aposta que vocês devem achar que eu sou louco de fazer, né? Mas eu acredito que ele é tudo menos burro, ele vai indo, porque se não for ele, quem vai ser do PT? Né? Quem vai ser? Então, eu não sei. Né? Então, isso para a gente fazer uma discussão sem nenhuma, eu estou falando isso sem nenhuma conotação político-partidária. Né? Assim como eu tenho lá as minhas dúvidas como que vai ser o comportamento do Moro, por exemplo, na eleição. Quer dizer, porque
Eu estudei ciência política na Universidade de Brasília, né? Fiz o curso de ciência política, de introdução à ciência política, fiz 2 cursos. Né? E a gente estudava muito esse tipo de comportamento que a gente estuda em antropologia. E político é muito esperto, ele pensa muito longe, né? Ele, às vezes, ele surpreende a gente pela ausência de estratégia, mas tem alguns que não erram muito na estratégia, não. E eu acho que o Lula é um deles. Então, independentemente de qualquer conotação, eu acho que ele dificilmente correrá algum risco. Então, ele vai até o finzinho e lá ele vai decidir. Né? E ele tem um ditado francês que fala après moi le déluge, ou seja, depois de mim o dilúvio. Quer dizer, ele não está preocupado com ninguém, a não ser com ele mesmo, como demonstra a história. Né? Então, ele não tem nenhuma preocupação de, na última hora, inventar algum álibi e sair da disputa. Né? E o Johnny, você tinha levantado a mão, diga lá, e o Johnny, quer falar alguma coisa? Alguém quer comentar alguma coisa? Mas isso que eu digo é tudo chute, Professor. né, gente? Professor. Diga lá. Diga, Alexandre, diga. Uma preocupação que nós estamos tendo no nosso negócio lá com esse ano, né, que já vem se arrastando desde o começo da pandemia, né, e também outras empresas da cadeia que a gente trabalha, né, que é a disparada dos preços do frete internacional. Isso tá um absurdo, tá? Quintuplicado, ainda mais com o valor do dólar muito alto. Isso está afetando muito as operações nas empresas no geral, né? A gente não consegue repassar o custo disso aí. Exatamente. Entendeu? Olha, será que tende a diminuir isso, estabilizar? Olha, para você ter uma ideia, por que subiu tanto esses preços no agro, por exemplo, né? É porque os insumos estão de um preço absoluto. O milho, né? Está aí o rapaz nosso técnico agrícola aqui, que está aí, né? Ele sabe disso, quer dizer, os insumos subiram de uma maneira tal, né? Veja, por exemplo, né? Potássio, por exemplo, que aconteceu. Quer dizer que a gente não consegue, né, passar esse preço para frente. Veja, o milho, a soja está batendo recorde agora de novo. Né? Então, realmente, nós estamos com esse problema. Agora, vamos ver como vai ser o comportamento do petróleo, né, nesse ano de 2022. Porque com a mudança da matriz energética, o petróleo está muito nervoso, a Rússia está muito nervosa, o Oriente Médio muito nervoso. Então, vamos ver o que vai dar. E também tem uma coisa, como vai ser essa coisa da Ucrânia? Lembrem que a Primeira Guerra, né, a Primeira Guerra Mundial, de 14 a 18, ela não tinha absolutamente nenhuma chance de acontecer. Elizabeth, eu queria pedir que você mutasse o seu... Viu, Elizabeth? Eu queria que você mutasse o seu microfone, por favor. Então, a Primeira Guerra Mundial, para terem uma ideia, ela não tinha nenhuma chance, todo mundo ria da possibilidade de acontecer, e aconteceu, e foi uma das coisas mais graves da história da humanidade, né? Foi uma coisa sangrenta. Agora, o que vai acontecer com a Ucrânia? O que vai acontecer? Será que a Rússia vai bancar essa invasão da Ucrânia? Como que vai ser? Pode ser o estupim de uma terceira guerra? Tem pessoas que dizem que o mundo, né, que essa nova ordem mundial está interessada numa terceira guerra, tem interesse numa terceira guerra, será que tem mesmo? Quer dizer, aí a gente não tem, eu pelo menos, não tenho dados suficientes para fazer nenhum juízo de valor. Mas realmente está, Alexandre, muito tumultuada. Né? A preços relativos, por exemplo, você está vendo preços relativos, como eles estão desestruturados. Né? Frete, por exemplo, vejam agora o que está acontecendo no Canadá, um país eminentemente pacífico, né?
Então, o mundo está bastante tumultuado mesmo, né? Vejam, por exemplo, né, como está a discussão que a gente não consegue entender, né? Onde está a verdade sobre a vacina, por exemplo, sobre vacinação de crianças, não vacinação, Noruega, Suécia, México, não recomendam, de repente 44 países recomendam. Onde está essa coisa toda, né? Nós estamos vivendo tempos difíceis. Não tenha dúvida que nós estamos vivendo tempos, mas acontece que, comparativamente com outros tempos, por exemplo, o século XX, lembra, nós tivemos 2 guerras mundiais no século XX, né? Nós tivemos guerra do Vietnã, né? Nós tivemos, enfim, guerra da Coreia, nós tivemos tantos conflitos no século XX que, por mais que a gente esteja, né, numa situação difícil, quer dizer, nós nunca tivemos um tempo tão longo de paz, né? Quer dizer, por mais... Agora, o que está acontecendo na sociedade nossa, né? Um excesso de informação, né, que nós nunca tivemos. Quer dizer, cada um de nós aqui é uma fonte de informação para os seus grupos de contato, né? E aí a gente repassa coisas sem revisar, e cada vez mais pelos algoritmos, você acaba sendo presa dos assuntos que mais lhe interessam, né? Então, por exemplo, se você segue pessoas de uma determinada linha ideológica, você vai receber muito mais informação das redes sociais da mesma linha que você persegue, porque o algoritmo já faz isso, né? Então, você vive, na verdade, em algumas bolhas, né? Então, tem que tomar muito cuidado, né? Eu, por exemplo, para poder me safar um pouco dessa coisa, eu sigo campos opostos, né? Sempre para que eu possa receber dados de todos os lados, né? Para tentar enganar os algoritmos, mas nem sempre isso é possível, né? Então, veja que a gente está com informações e, de repente, a mídia tradicional ela tem uma série de interesses, né? Seja ideológicos, sejam econômicos, sejam mas interesses mesmo. Então, você fala, mas por que a mídia tradicional não mostra, por exemplo, isso que está acontecendo em tal lugar? Porque não interessa ela mostrar. Agora, por que não interessa? Bom, aí é outra discussão. Aí é ver que, né, os donos ali do capital daquela mídia não interessam a elas veicular isto, veicular aquilo, interessa veicular tal coisa, e aí por diante. E isso no mundo inteiro. Isso no mundo inteiro, não é só no Brasil, né? Então, a gente está vivendo tempos tumultuados. Vocês imaginem se nós não tivéssemos as redes sociais. A gente seria refém, né, dos meios tradicionais da mídia, né, que publicam o que é de interesse dos grupos capitalistas, os grupos, enfim, que dominam essa mídia, né? Então, essas mídias todas. Então, vejam aí, né? Então, por exemplo, vocês estão vendo lá no Canadá a discussão da liberdade, né? O movimento é por freedom, né? Por liberdade. Então, você nunca... O que é liberdade, né? O Milor Fernandes falava, né? Democracia é quando eu mando em você, ditadura é quando você manda em mim, né? Então, o Milor Fernandes falava isso. Está meio assim, né? O que é fake news? Fake news é aquilo que eu não quero que você fique sabendo, né? E aí, como que faz, né? Até que ponto vai? Então, e a gente está vivendo esse momento turbulento. Mas esse é o momento do mundo, né? Então, o medo de 2022, que eu acho, pode ver que são medos sobre os quais nós não temos nenhuma ação. Então o que nos resta?
nos resta trabalhar, nos resta, isso que eu quis dizer naquele vídeo, nos resta, vamos dizer, jogar com as cartas que nós temos na mão. Eu não posso jogar com cartas que eu não tenho, né? Então, eu acho que é por aí que nós temos que fazer. Agora, o que vai acontecer de fato, quiloçá, né? Quem sabe? Né? Então, o que eu acho é que nós não podemos perder por antecipação. É isso que eu vejo. Né? Por exemplo, quantas empresas cresceram na pandemia em 2021, muito mais do que imaginavam crescer. Né? Com toda a pandemia, com todos os problemas, com toda... Né? E, de repente, falaram, olha, foi uma surpresa, eu não imaginava que a minha empresa fosse crescer tanto. Né? Então, na área, por exemplo, mesmo, né, na área de fornecimento da indústria automobilística, né, na indústria de alimentos, né, no setor de serviços, muitas empresas cresceram, outras não, mas muitas cresceram além da expectativa, cresceram mais na pandemia do que fora da pandemia. Então, né, esses são os dados que a gente tem que trabalhar, tem que conviver com eles. E o Brasil poderia estar hoje numa situação extremamente favorável se não fosse a pandemia. E, de certa forma, o planeta todo, né? A economia estaria muito melhor, né? Eu acho que o nosso grande adversário realmente é a pandemia. Ela nos traz muito medo, né? A pandemia, ela nos freia um pouco, né? Eu acho que, como o Alexandre falou, nós do saneamento estamos sofrendo, porque a matéria-prima, que são a parte de plásticos, de ferro, todas estouraram, né? Isso no mundo Exatamente. todo. Veja, Então, polímeros, por exemplo, né? o Brasil gastou em saúde 1 trilhão, né? Em situação normal, provavelmente esse dinheiro, parte dele seria direcionado para outros setores, né? A infraestrutura ainda mais, né? E sabe uma coisa que eu queria comentar rapidinho antes de a gente terminar? É a lógica do capitalismo, gente. O que eles me mostram, o que eu vejo, né, que a gente estuda há anos. O Brasil tem um mercado interno monstro, né? Só não é maior porque o povo não tem dinheiro. Não é isso? Quer dizer, se você aumentar a renda do brasileiro, o que vai acontecer é que você vai ter uma falta de produtos generalizados, você vai criar uma inflação de demanda monstra. Por quê? Porque o brasileiro ele tem em termos de mercado emergente, quer dizer, um desejo de consumo muito grande. Ele vamos dizer assim, ele é moderno no ponto de vista de consumo, quer dizer, ele quer televisão de 50 polegadas, ele quer carro novo, ele quer iPhone, ele quer um telefone novo, quer dizer, ele nesse sentido, ele quer uma casa nova, ele quer comer churrasco todo final de semana, por mais que o veganismo esteja aí, né, gritando, né? Por que ele não faz tudo isso? Porque ele não tem dinheiro. Qual é a lógica do capitalismo, gente? Essa é a tal da nova ordem mundial que está lá por trás, né? Ora, mas espera um pouco, dinheiro eu tenho. Então, eu vou dar dinheiro para Paula Rossi, eu vou dar dinheiro para a Sara, eu vou dar dinheiro para o Vanderlei, eu vou dar dinheiro para o Azevedo, e eles vão comprar o quê? Eles vão comprar o que eu produzo. Ele vai comprar... Que carro ele vai comprar? Toyota, Fiat, General Motors. Ou seja, ele vai devolver o dinheiro para o capital. E quem que vai financiar? O banco Volkswagen, o banco Toyota, o banco General Motors. Quer dizer, você, além de comprar o meu produto, você ainda vai pagar juro para mim também. Quer dizer, essa é a lógica. Então, não tem lógica. O capitalismo fala assim, é de descabelar a gente ver
né, 200 milhões, vamos pegar a população economicamente ativa, 108 milhões de brasileiros querendo consumir e não tendo como consumir porque não tem dinheiro, eu desesperado nas minhas matrizes para vender o que eu produzo, né, atopetado de dinheiro sem ter onde pôr no mundo, e esse povo não comprar porque não tem dinheiro, mas dinheiro eu tenho. Então, eu vou dar dinheiro para você comprar de quem? De mim de novo. E é isso que vai girar a roda do capitalismo. Ora, então, o que a gente vê? Né? Hoje, por exemplo, né, eu estava vendo um sujeito que me mostrou o iPhone 13. Né? Todo brasileiro, se pudesse, tinha um iPhone 13, tinha um Samsung, não sei o quê, Flip, não sei o quê. Por que não tem? Porque não tem dinheiro. Agora eu pergunto para vocês, você acha que a Apple não quer vender mais iPhone aqui no Brasil? Você acha que a Samsung não quer? Você acha que aquela LG não quer vender mais televisão de 50 polegadas? Quer dizer, agora, por que esse mercado ainda está travado? Porque o povo não tem dinheiro, porque tem renda baixa. Então, há o que esses bancos me dizem é que há um movimento mundial para aumentar a renda do brasileiro. Por quê? Porque o brasileiro, a gente chama de readiness em economia, é uma prontidão para o consumo. Se aumentar a renda R$1.000 hoje, amanhã cedo, a invasão de shoppings e supermercados, entendeu o que? Isso não acontece na China, onde tem uma população campesina monstra, na Índia, uma população campesina grande, na Indonésia, isso é impossível de acontecer. O Brasil está pronto. O Brasil está pronto. Então, agora, isso é bom ou é ruim? Gente, essa é outra discussão. Isso é uma discussão ético-filosófica, que o capitalismo não vai fazer nessa discussão. Quer dizer, então, o que vai acontecer é que ninguém sabe. Agora, as possibilidades são muito grandes. Né? E, olha, eu que viajo esse Brasilzão inteiro, gente, né? O Brasil é organizado, né, gente? Você vai para o Mato Grosso, você vai para Goiás, você vai para Tocantins, você vai para Rondônia, o Brasil é organizado. Organizado em relação a quem? Aos países com quem o mundo nos compara. Tailândia, Filipinas, Indonésia, Malásia, mesmo México, né? Mesmo Argentina hoje, né? E Venezuela, então, nem se falando. Então, vejo que você vê, né, que o Brasil, você anda por esse interiorzão do Brasil, como eu ando, tudo funciona, tem uma agência do banco, tem a padaria, tem né? Agora, então, vocês se lembram, gente, nos anos 80 ou 90, vocês mais velhos aí, junto comigo, vão dizer quando? Gente, a melhor empresa do mundo ganhou os Correios do Brasil. Você podia mandar seu carro pelo correio. O correio era mais confiável que a igreja e que o exército no Brasil. Lembram disso? Não. Vocês lembram disso? Quer dizer, o que aconteceu? Né? O que aconteceu agora, então, a gente diz que tem que privatizar esse correio para poder a gente conseguir alguma coisa. Quer dizer, então você veja que as possibilidades são imensas. Então, você pegar um Brasil de 8 milhões... Gente, o Brasil representa toda a Europa continental, cabe no Brasil. Quer dizer, para vocês terem uma ideia, não é... Como é que se governa? É um país governável. É um país que tem problema, mas só faltava não ter problema. Um país que é do tamanho de uma Europa continental. Não é verdade? Quer dizer, então, é claro que... Por que o mundo tem essa visão pequena do Brasil, na sua opinião? Ele não tem essa visão muito pequena do Brasil, não. Nós é que temos uma visão pequena do Brasil. O mundo não tem. Mas que mundo, né? Quando a gente fala que mundo, estou falando do mundo econômico,
o mundo de investidores, o mundo não tem essa visão pequena do Brasil. Né? Eles não têm, não. Né? Nem essa visão de que... Agora, tem muita ONG para o meio. Por exemplo, gente, vocês acham que uma Europa, cuja agricultura é subsidiada com 26% do PIB, a idade média do produtor rural alemão é 76 anos. Você acha que vai gostar do Brasil ter esse sucesso no agronegócio? Quer dizer, tem que barrar esse país, porque senão daqui a pouco não vai ter subsídio que subsidie a agricultura na Europa. Você acha que os Estados Unidos, que subsidiam a agricultura em 12% do PIB, os produtores americanos têm um movimento oficial chamado We Plant You Forest. O que é isso? Nós, americanos, plantamos, vocês cuidam da floresta. Vocês não podem plantar, pelo amor de Deus. Por quê? Porque é impossível competir com um país que tem 3 safras. É impossível. Gente, é impossível. Por quê? Porque o hemisfério norte só tem uma safra. E olhe lá, por causa da neve, por causa do clima. O Brasil, graças à Embrapa, graças a tudo isso, e agora a integração pecuária, floresta, agricultura, né, etc., quer dizer, consegue 3 safras. Tem lugar que está conseguindo 4 safras. Quer dizer, então é imbatível, não tem como, tem que barrar esse país. Porque senão nós vamos realmente... Então, quando eu mostro lá que o Banco Mundial diz que nós vamos ser a 4ª economia do mundo, isso assusta o mundo. Por quê? Porque a Espanha não está entre os 20 em 2040. Então, o mundo fica falando, meu Deus do céu, o que eles fizeram, o que nós vamos ter que barrar isso. Né? Então, agora vejam aí como é que vai ser. Né? Então, é claro que nós passamos de uma reserva assim, para um futuro, para século 22, etc., com uma briga de cachorro grande. Né? Não interessa mesmo, é uma briga de cachorro grande. Né? Então, vamos ver o que vai acontecer. Mas por isso que eu digo que a gente não vai ter medo de 2022, por quê? Porque não tem como barrar o agro brasileiro, porque o agro é responsável pela segurança alimentar do mundo. E não tem outro país. Agora, e o agro é mais urbano que rural. Então, eu vejo a minha cidade, Sorocaba, né? O Jaelson é aqui de Sorocaba também. Vejo, Sorocaba vive do agro. Então, vocês não imaginam, as fábricas de autopeça fazem autopeça para quem? Né? Para caminhões, para trator. Nós temos uma fábrica de New Holland, aqui é Case New Holland. Né? Nós temos a Ihara aqui, a UPL indiana aqui pertinho na região, aqui em Sal de Pirapora. Então, na verdade, você fala, meu Deus do céu, a 100 quilômetros de São Paulo, a 90 quilômetros, 70 quilômetros de São Paulo, né? Tem uma cidade que praticamente vive do agro. Mas vive o quê? Indiretamente do agro. Porque é esse emprego e renda gerado pelo agro que vai aumentar, né, o emprego e renda, gerando emprego e renda nas cidades. Né? Então, fábrica de tratores, de pneus, de implementos, de adubos, de fertilizantes, né, de equipamentos, de autopeças, tudo isso tem a ver com o agro. Então, quando você fala de agro, você está falando só do agro específico, né? Mas se você pegar o sistema bancário e prestação de serviços, né, drones e aviação e tudo isso, aviação, né, você vê que é uma loucura. Né? Agora, gente, nos anos 70, eu fiz um curso e tinha um professor em Singapura, ele dizia o seguinte, gente, nós em Singapura, que é um ovo, temos que fazer chip, porque nós não temos terra para nada. Agora, você, brasileiro, você tem que falar para o seu país que vocês têm que produzir alimento. Quer dizer, porque nós temos que comer. Agora, nós vamos comer chip? Nós não vamos comer chip de computador.
Quer dizer, e alimento o povo vai ter que comer. Gente, qual é o problema da tal da renda básica universal? Olha, nós estamos indo muito longe hoje. Da renda básica universal é que se aumentar a renda do mundo, o mundo vai comer mais. Se o mundo comer mais, não tem alimento. Ora, então, nós temos que manter o povo não comendo. É isso que eu... porque se o mundo atual comesse o mesmo tanto que come um americano, precisaria 4 vezes mais mundo para dar de alimento para esse. Então, como é que faz? Então, é por isso que não pode aumentar muito a renda do mundo, porque eles vão comer. Eles vão comer, não tem alimento. Entendeu? É kafkaniano, né? É uma coisa meio triste de a gente falar, mas tem que falar. Diga lá, Brasilino. Muito boa noite, meu caro amigo. Boa noite. Você não me recorda de mim, mas eu não esqueço de você. Nós estamos juntos desde 90, desde quando você lançou a frase pense nisso. Pense nisso. Eu sou um ex-funcionário da BSF, Brasilino Garcia, de Olímpia, São Paulo. Hoje eu estou aposentado. Tem uma empresa de consultoria aqui. E não poderia deixar de participar desse teu curso aqui. Então, tem um filho aí também em Sorocaba, que vai começar a medicar em Sorocaba, formou-se aí, né? Então, nós estamos bem próximos aí. Inclusive, estou indo para aí amanhã, para Sorocaba. Maravilha. Mas pode falar. Não, você se lembra de um opúsculo dos anos 70, Um Dia na Vida do Brasilino? Não, esse eu não me recordo, não. Eu só sei que eu sou um boneco, né, o professor? Isso. Quem não se lembra da fábrica de imóvel... quem não se lembra da fábrica de imóvel Brasil, né? Levava um brasilino de presente. Então, eu sou um boneco, tá? Brincadeiras à parte aí. Mas é o seguinte, tudo que... Eu acompanho seus pensamentos aí, eu acho que ele está corretíssimo. E você não tocou... É claro que a gente não quer aqui tocar em política e em politicagem, acho que não é esse o objetivo da sua apresentação aqui, né? Mas, infelizmente, a gente acaba se tocando porque, na realidade, o mundo depende da política, ou, né, depende dos atos políticos, né? E dos políticos, né? A gente depende deles, né? É canetada deles, interfere no nosso negócio, né? Em qualquer negócio. E o agro, como todo mundo sabe que está participando aí, nós temos aí uma participação que já vem há muito tempo pagando a conta desse país, né? 26% aí do PIB. Agora, professor, como que marqueteiramente, vamos falar, porque eu acho que a coisa é marqueteira, né? Porque todo mundo sabe que, na realidade, a gente não contamina o agricultor brasileiro, ele não faz esses atos que o mundo inteiro fica sabendo que nós estamos fazendo isso. As pessoas divulgam as coisas que, na realidade, não acontecem. O que nós devemos fazer, nós produtores ou nós consultores do negócio, né? Porque, na realidade, eu canso de falar isso para os meus amigos, em família, perdemos até amizade com algumas pessoas da família, porque eles falam que o agro não é pop, né? O agro não é pop, né? Agora, um dia eu falei numa reunião de família que eu falei o seguinte: você, ser humano da cidade, contamina muito mais do que o agricultor lá no campo. Claro. Quantos dejetos por dia de resíduos você coloca no teu vaso sanitário, né? Entendeu? Então, é o seguinte, eu acho que a gente precisava ser um pouco mais ousado e nós produtores, nós consultores, nós que trabalhamos com o agro, né? Como você falou que o agro não é do rural, o agro é da cidade, né? O que você acha que a gente deve fazer? Olha, deixa eu falar para você. Primeiro, em nível internacional, não adianta fazer nada, porque não interessa para o mundo, como eu falei. Agora, está havendo uma mudança grande, né, internamente no Brasil para um esclarecimento maior sobre as vantagens do agro. Há uma difusão científica maior
por exemplo, sobre que o Brasil é o 58º país que utiliza defensivos, que chama, né, que só no Brasil se chama de agrotóxicos, né? Quer dizer, então, é o 44º diretamente em termos de consumo no mundo e 58º, né, por quilo de alimento. Então, isso está sendo cada vez mais difundido, né? Eu, por exemplo, participo de alguns grupos, né, de pecuaristas, porque eu moro numa fazenda, né? Eu sou produtor rural também, então nós temos a Universidade do Cavalo, a gente cria novilha precoce, enfim, eu vivo também nesse meio, e a gente está vendo que, veja aí, o Bradesco deu uma lacrada, como a gente fala, e tomou uma revertida muito grande. A Heineken, mesma coisa. Agora, o que é interessante? Ele tomou porque os pecuaristas ficaram bravos e tal. Não, é porque era mentira, porque eles falaram uma mentira, né? Mesma coisa, quando você fala um dado que não é verdadeiro, por exemplo, você confundir, né, o boi estabulado com o boi a pasto, sendo que você analisa só o metano, né, que o boi expele pelo arroto e pelo pum, mas na verdade você não vê o ciclo completo, ora, é uma fake news, né? Você está mentindo. Né? Então, eu acho que esses dados, aos poucos, eles vão aparecendo, mas é uma luta inglória, é uma luta de gigantes, né? É uma luta que não é brincadeira, né? É uma luta com muitos interesses internacionais envolvidos, né? E realmente tem as ONGs são financiadas por quem? Né? A gente sabe, pela Noruega, pela Suécia, pela Holanda, né? Pelos países que não têm interesse, né? em que a verdade seja dita. Agora, né, graças a Deus, nós temos a Embrapa. Agora, o Paulinelli foi agora indicado, o Alisson Paulinelli, para prêmio Nobel mesmo, né? Foi entregue a documentação, né? Então, né, prêmio Nobel da Paz pelo que ele fez pela Embrapa, na criação da Embrapa. Então, veja que, né, provando que, graças ao que ele fez lá, o Brasil hoje alimenta 1,3 bilhão de pessoas no mundo. Agora, eu pergunto, o Brasil exporta para 190 países com rígidos controles sanitários. Quer dizer, esses 190 países compram veneno do Brasil? Será que todo mundo é burro? Será que eles não sabem disso? Quer dizer, então, é uma narrativa que a gente tem que aguentar. Por quê? Porque ninguém chuta cachorro morto. A verdade é essa. Né? Então, e essa luta, a gente também não pode se preocupar. Outro dia eu vi assim, porque o André Trigueiro, lá da Globo News, falou, mas quem que assiste André Trigueiro? Fale para mim. Né? Então, a gente não pode também começar a pagar placê, né? Todo mundo que fala mal de você for responder, quer dizer, tem que dar graças a Deus que estão falando mal de você, sinal de que você existe. O pior é quando não falam nada de você, nem mal nem bem, né? Você não existe. Né? Então, tem que tomar cuidado com isso. Gente, são 9h30 quase, né? E eu me comprometi nos outros cursos que a gente terminaria 9 horas. O que nós vamos fazer amanhã? Amanhã nós vamos pegar setorialmente, né? Eu vou fazer, por exemplo, mas setorialmente nisso que nós estamos falando. Por exemplo, geração de emprego, quais são os dados que a gente pode ter? Na área da saúde, eu peguei na área da saúde, gente, o que a tecnologia vai oferecer, segundo algumas pessoas, né, algumas pessoas que entendem desse tema, o que a tecnologia poderá oferecer, por exemplo, em 2022, na área da saúde. Por exemplo, inteligência artificial, o que vai acontecer, né? Telemedicina, o que vai acontecer? Porque não adianta a gente falar agora, e essa pandemia vai agora ter esse rebanho, não vai? Então, daí nós vamos ver isso, vamos ver na área da indústria,
vamos ver na área do comércio, vamos ver algumas áreas setoriais amanhã, o que a gente pode esperar mais setorialmente. A ideia de hoje foi mais global, né? E amanhã nós vamos dar uma setorializada, e eu queria que vocês mandassem naquele grupo, mas mandassem no período da manhã, naquele grupo do WhatsApp que foi feito, se vocês têm interesse em alguma área específica para que eu faça uma pesquisa e apresente alguma coisa, né, específica na área de interesse de vocês. Então, eu aguardo vocês colocarem lá no grupo de WhatsApp que vocês são, né, e que é muito interessante, porque, né, a gente tem uma possibilidade de pesquisa grande, inclusive nacional e internacional. Então, isso é o que nós vamos ver amanhã, né? Nós vamos dar uma setorializada e fazer um wrap-up, fazer um fechamento, né, para a gente ver. E eu queria que vocês perguntassem mais amanhã. Eu vou dar um tempo grande para a gente fazer um debate entre nós, perguntas e respostas. Então, entre hoje e amanhã, vão pensando aí em algumas perguntas, em algumas coisas que vocês podem fazer. Eu quero mostrar, por exemplo, alguns dados na área de investimento, em saneamento, etc., mas dados concretos para que a gente veja, será que isso daí, o que vai gerar, né? Então, é isso que a gente está vendo. Eu estou vendo, por exemplo, né, o número de pedidos que tem chegado, né, na área de equipamentos, por exemplo, para as indústrias aqui da nossa região, que eu faço parte lá do Ciesp, né, é impressionante, gente. Né, tem indústria que já está vendida em 2022 inteira, né? E aqui é indústria mecânica pesada e assim por diante. Então, vamos dar uma olhada nisso amanhã. Tá bom, gente? Um abraço para vocês, muito boa noite, muito juízo. Agora vão tomar um bom vinho, comer aí uma... Né? O Jaelson é o cara que eu conheço que mais entende de vinho. Olha aí, ó. Ele já está tomando, olha aí, que coisa, rapaz. Olha lá, está vendo? Jaelson é um médico, gente, é um médico famosíssimo aqui da minha terra, tem uma clínica, né, espetacular na área dos rins, né? Ele trabalha muito na área dos rins. Como que é o nome, Jaelson? É rim em medicina? É hidrologia? Não, Instituto de Hemodiálise. Hemodiálise. Ele tem A um gente instituto... trabalha com renal crônico, diálise, transplante. É um espetáculo. E o Jaelson foi meu colega de classe, né? Obviamente não em medicina, durante muitos anos, né? Então, gente, é isso. Até amanhã, se Deus quiser, vamos dar uma olhada. Jaelson, apresenta uns números para nós aí da sua área também, né? Tem uma médica lá de Porto Alegre também. Cadê a doutora Damares? É isso, né? Vamos ver se também apresenta alguma coisa. Apresentem algumas coisas das áreas de vocês para que a gente fique sabendo o que está acontecendo nas áreas de vocês, né? Isso também para nós é interessante a gente saber, né? Hoje nós tivemos aqui dentro conosco, quantas pessoas estão online? 47 até agora, das 100 que se inscreveram. Então, é sempre assim. Por quê? Porque os flash cursos, isto vai estar gravado, está sendo gravado, né? Amanhã eu edito isto, subo no YouTube e mando para vocês o link do YouTube de maneira, como é que fala, não pública, né? Para que vocês possam, então, ter. Então, muita gente, inclusive do exterior, se inscreve por causa do negócio de fuso horário e assiste depois. Então, vocês vão ter toda a apresentação, tanto de hoje como da manhã, à disposição de vocês. Agradeço aí, né, a paciência de vocês em ouvir esse monte de besteira que eu falei hoje aqui. Um abraço, gente. Até mais. Boa noite. Boa noite.